José teve um sonho tão misterioso que o deixou surpreso. No sonho, talos de trigo se curvavam diante dele. José se perguntava: o que isso poderia significar? Por que eles se curvavam para mim? Mal sabia ele que aquele sonho seria o começo de uma jornada incrível. Fique ligado para descobrir como o menino com um casaco colorido enfrentou desafios e descobriu um destino tão brilhante quanto as estrelas. Jacó, o pai de José, o amava profundamente e decidiu dar a ele um presente muito especial, uma túnica de muitas cores. José ficou encantado, ele girava e sorria com a túnica brilhante, se sentindo amado e único. Mas seus irmãos não compartilhavam dessa alegria. Eles ficaram com ciúmes, e essa inveja começou a crescer em seus corações. José tinha sonhos que não conseguia guardar para si. Ele contou a seus irmãos: eu sonhei que seus feixes de trigo se curvavam ao meu. Mas em vez de ficarem impressionados, os irmãos ficaram ainda mais irritados. Por que deveríamos nos curvar a você? Pensaram eles. Aqueles sonhos aumentaram ainda mais a raiva deles. A inveja dos irmãos se transformou em um plano terrível. Um dia, quando José foi procurá-los nos campos, eles decidiram se livrar dele. Primeiro, jogaram-no em um poço profundo, mas, logo depois, mudaram de ideia. Quando viram mercadores passando, venderam José como escravo. Enquanto era levado pelos comerciantes, José olhou para trás, triste, se perguntando: será que meus sonhos acabaram aqui? José foi levado para o Egito e acabou na casa de Potifar, um oficial importante do faraó. Mesmo em uma terra estranha, José decidiu trabalhar com dedicação e fazer o seu melhor. Ele confiava em Deus, e sua honestidade e esforço logo fizeram com que Potifar confiasse nele e o colocasse como responsável por toda a casa. Mas, mesmo sendo fiel, José foi injustamente preso. Ele foi acusado de algo que não fez e acabou na prisão. No entanto, mesmo lá, José não perdeu a esperança. Ele sabia que Deus estava com ele e, com seu coração bondoso, começou a ajudar os outros prisioneiros. José tinha um dom especial: interpretar sonhos. Na prisão, 2 prisioneiros compartilharam seus sonhos com ele, e José os ajudou a entender o significado. Um deles, o copeiro do faraó, prometeu lembrar-se de José quando saísse, mas se esqueceu por um tempo. Até que um dia, o faraó teve sonhos estranhos que ninguém conseguia explicar. Foi então que o copeiro lembrou-se de José e o indicou ao faraó. Quando José foi chamado, ele interpretou os sonhos do faraó com sabedoria, explicando que haveria 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome. José sugeriu um plano para salvar o Egito da escassez. Impressionado, o faraó colocou José como governante de todo o Egito. José se tornou responsável por armazenar alimentos durante os anos de fartura para que o povo tivesse o suficiente nos anos de fome. Ele agora tinha uma posição de autoridade, e seu dom de interpretar sonhos havia mudado sua vida completamente. Anos depois, os irmãos de José foram ao Egito em busca de comida. Eles estavam desesperados, pois a fome assolava sua terra. Sem saber que estavam diante de José, agora um poderoso governante, eles se curvaram diante dele, pedindo ajuda. Naquele momento, José reconheceu que o sonho que teve anos antes estava se cumprindo. Assim como os feixes de trigo dos irmãos se curvavam diante do dele, agora os irmãos se humilhavam em busca de sustento. José, porém, não guardava mágoas. Em vez de vingança, ele escolheu o perdão. Ele revelou sua identidade aos irmãos, dizendo: eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo. Mas não se preocupem, nem fiquem com medo. Deus transformou o mal que vocês me fizeram em algo bom para salvar muitas vidas.
José pediu que trouxessem seu pai, Jacó, ao Egito, para que todos pudessem viver juntos. Quando Jacó chegou, emocionado ao ver o filho que pensava estar perdido para sempre, toda a família se reuniu. Naquele momento, José viu o plano de Deus se concretizar de forma completa. O sonho que antes parecia impossível fazia sentido agora. Os irmãos, humilhados pela situação de fome, se curvaram não apenas ao poder de José, mas também ao plano maior de Deus, que usou José para salvar a todos. Assim, o sonho de José era muito mais do que uma visão de grandeza. Era um símbolo de como Deus pode usar até as situações mais difíceis para cumprir seus propósitos. José, com fé e perdão, reuniu sua família e trouxe paz a todos.